Para começar, Rony, eu queria ver contigo. Eu sei que você acompanhou bastante informações aí, né? Sobre os lances lá do Estados Unidos, Canadá, talvez até a China. Esses lances que envolvem Senado, Pentágono, sobre os OVNIs lá dos Estados Unidos. Eu queria, assim, que você falasse pra gente, trouxesse pra gente algumas atualizações desse assunto, né? E saber da tua opinião aí. Você acha que nisso tudo aí é uma grande cortina de fumaça? Queria a sua opinião sobre esse assunto aí. A gente teve o caso do balão chinês, né? E o curioso é que no caso do balão chinês, confirmado que era um balão chinês, rapidamente os Estados Unidos liberaram filmagens do piloto fazendo selfie com o balão, liberaram a Marinha, imagens da Marinha no mar resgatando os destroços do balão. Então, liberaram imagens de telefoto, de zoom do balão no ar ainda. Então liberaram uma série de imagens rapidamente e logo depois, uma semana depois, poucos dias depois, ou menos de uma semana, agora não lembro corretamente o dia, mas poucos dias depois teve o caso dos 3 OVNIs que foram abatidos, né? Um no espaço aéreo dos Estados Unidos e 2 no espaço aéreo do Canadá, também abatidos, embora no espaço aéreo do Canadá, por aeronaves 2 americanos, né? E o que impressiona é o aparato, né, para derrubar esses objetos, né? Eram sempre caças F-35, os F-35 iam para tirar registro de imagens desses objetos, para observar, né, dadas as capacidades aí de invisibilidade aí, e camuflagem dos F-35. Depois que eles observavam, vinham os F-16 ou F-22, dependendo da situação, para assim abater o objeto, e junto com eles um avião tanque, né, para abastecimento, e um avião radar, né? Então esse aparato inteiro para abater esses objetos. E aí os primeiros 2 objetos eram objetos cilíndricos metálicos, segundo as informações do porta-voz lá da Casa Branca, que é o almirante John Kirby, e o terceiro era um objeto octogonal, né, um octógono, né, um formato bem curioso, e tinha algumas coisas que os pilotos escreveram como cordas nesses objetos. E um outro ponto curioso é que foi relatado que os F-35 sofreram interferência, né? Isso deu na CNN. A CNN conseguiu falar com alguns pilotos, e esses pilotos falaram que os F-35 são as aeronaves que têm as capacidades furtivas, as maiores tecnologias de proteção contra justamente guerra eletrônica, que é você interferir numa aeronave. Elas foram interferidas, né, por esses objetos. E uma fala curiosa foi a do comandante do NORAD. Importante esse caso, é que ele é histórico, porque foi a primeira vez que um OVNI foi abatido pelo NORAD no espaço aéreo americano. Já tinham abatido na Síria, no Oriente Médio, e foi a primeira vez que o NORAD, que é o órgão de defesa ali conjunto, né, Estados Unidos, Canadá, abateu uma aeronave no espaço aéreo americano, e foi histórico isso. E o comandante do NORAD falou, quando estava tendo esses casos, ele falou: olha, eu não sei como esses objetos se sustentam no ar. São objetos relativamente pequenos, como eu falei, diferentes formatos, cilíndricos, octógonos, e eu não sei como eles se mantêm no ar, porque ou eles são um balão, entre aspas, disfarçado, um balão que tem uma carenagem ali, que você não parece um balão, mas ele está envolto numa estrutura metálica, ou ele é um meio de propulsão desconhecido. Então ele falou nessas palavras, e isso foi muito impactante, essa palavra, essa frase dele, esse discurso dele, porque ele podia simplesmente desviar o assunto e falar: olha, isso aí é balão, esquece, nada a ver aqui. Mas não, ele afastou inicialmente a questão de ser balão, e aí ficou uma briga, né? Um dia a Casa Branca vinha e falava que era um balão, no outro dia eles falavam que, olha, não podemos ter certeza, precisamos ter o objeto abatido para em solo recuperar. E ficaram nessa narrativa, né? Não, temos que abater, temos que esperar as equipes resgatarem o objeto para poder ver o que era. E aí, dias depois, eles falaram que não era possível saber o que era, porque não conseguiram achar nenhum dos 3. Então, caíram na neve, nas montanhas, enfim, mesmo com o aparato todo tecnológico de busca e salvamento, as equipes de SAR, eles não conseguiram observar os objetos, não conseguiram recuperar, pelo menos essa é a versão oficial, talvez recuperarem, a gente não sabe, né? Mas a versão oficial é que não conseguiram recuperar e por isso não sabem o que era.
E a última fala da Casa Branca foi de que provavelmente era algum abalão, ou algo parecido com um balão, de algum laboratório ou de uma instituição privada, mas que não pertence a nenhum governo. Ele falou muito claro de falar que não pertence a nenhum governo. E aí um jornalista indagou, perguntou assim: ok, mas cadê as imagens e vídeos desses objetos que os F-35 e os F-16 fizeram? E eles falaram: olha, isso você tem que falar com a Casa Branca. Então fica esse mistério, né? Eu acho que tem alguma coisa aí, tá? Porque eu acho que se fosse simplesmente algo normal, eles não iam montar todo esse aparato para abater os objetos, principalmente um objeto interferindo na aeronave, principalmente um objeto em forma de octógono, que é algo totalmente estranho, principalmente para essa fala do NORAD. E eu acho que eles... Talvez algum desses objetos seja um balão e eles não querem causar um constrangimento porque montaram um aparato para derrubar um balão. Pode ser, mas acho que a probabilidade é muito pequena. Acho que eles conhecem muito bem o que é um balão, o que são esses objetos. E eu tenho muita dúvida de que alguma instituição privada, algum laboratório tenha um objeto totalmente diferente, um balão disfarçado para colocar no ar e necessitar desse aparato tudo para ser abatido. Então eu acho que tem alguma coisa estranha aí. Eles não querem liberar essas imagens. E o curioso é que nessa última semana, agora, poucos dias atrás, 2 dias atrás, um drone dos Estados Unidos foi abatido por uma aeronave russa, né? As aeronaves não podem simplesmente lançar um míssil, né, numa aeronave americana, porque isso é uma agressão. Foi em território ali perto da Ucrânia, né? Próxima da Ucrânia. Esse drone estava observando aquela área próxima da Ucrânia, acima do mar. E aí esse caça russo, se eu não me engano, um Sukhoi, ele abateu esse drone americano. Eles não podem lançar um míssil, porque um míssil é uma agressão direta, então seria uma declaração ali de guerra ou algo do tipo. Então o que o piloto russo fez foi jogar combustível de aviação em cima do drone, repetidas vezes, e abarroar ali. Esse drone era um pouquinho inferior aos drones melhores que os Estados Unidos têm, ele tem hélice. Então o caça deu uma desviada na hélice e esse drone caiu no mar, ali na região do mar. Então, assim, e essas imagens estão disponíveis aí na internet e elas saíram horas depois. Então você vê, os caras derrubaram uma imagem de uma agressão russa a um drone horas depois e não podem liberar imagens dos balões que foram abatidos. Então, assim, é mais um ponto que deixa a gente com a pulga atrás na orelha de que realmente aconteceu algo que eles não querem entrar em detalhes aí. O que chama a atenção mais tem algumas coisas, né, que chamam a atenção, né? Uma é esse lance acho que do senador que você mencionou, bater o martelo e dizer que não é de nenhum país. Quer dizer, ele está afirmando, se não é de nenhum país, é de fora, né? É de fora, é de algum, sei lá, de outra dimensão, ou do próprio Estados Unidos, né? Agora, por que sempre eles conseguiram esconder e dessa vez fizeram fizeram coletiva de imprensa, fizeram um monte de coisa, né? O que chama a atenção para o assunto cortina de fumaça é esse lance de chamar a imprensa, né? De mostrar, assim, né? Fazer questão de mostrar tudo o que estão fazendo. Então, por isso que eu até citei esse lance de cortina de fumaça em cima disso, né? Fala aí, Grego. Uma coisa que eu queria perguntar aí pro Rony, eu não acompanhei isso aí. Se fosse um balão, esse balão ele estava estático ou estava se movendo pelo sabor do vento ali? Porque balão estático fica bem complicado. Geralmente em altas altitudes, geralmente tem uma corrente aérea, né? Então, eu acho que dá para descartar essa possibilidade de balão, né? Se precisar pegar um avião a jato para poder interceptar um balão, né? É meio esquisito, né? Ainda mais gastar uma fortuna de um míssil, não sei como derrubaram, para derrubar um balão, né? Então, um balão, para mim, provavelmente não era, pode ser outra coisa, né? Uhum. Eu estou comentando pelo que foi contado aí pelo Rony, né? Uhum. O que eles comentaram é que esses objetos não estavam manobrando, eles estavam indo ao sabor do vento, né? Então, por isso, eles imaginam
que talvez fosse um balão por conta disso. Eles não viram nenhuma manobrabilidade nesse objeto. Porém, esse objeto tem que se manter no ar, né? Ele ok, está indo com vento, tá, mas ele tem que se manter sustentado no ar, de alguma forma. E eles não viram nenhuma estrutura que parecesse como um balão para ele poder confirmar de fato que era um balão, era algo que tinha gás dentro, que era o que fazia esse objeto se sustentar. Então isso que é o mais estranho, né? Porque as estruturas que eles comentaram é uma estrutura metálica, né? Ora, se é uma estrutura metálica, como é que aquilo se mantém no ar? Por isso que o comandante Norad falou, olha, de repente, não sei, é uma estrutura metálica, mas que tem gás dentro, algum tipo de gás. Então, assim, ficou esse... Nem eles mesmos conseguiram... E engraçado que os pilotos não conseguiam entre si dar a mesma descrição para o objeto. Um falava que era uma coisa, outro falava que era outra, outro falava que era outra. Então, mais um ponto estranho é esse, cada piloto que via o objeto não conseguia observar o que era, sabendo que essas aeronaves têm sistemas de câmera, de travamento do objeto, enfim, para monitorar, avançadíssimos. Então, é estranho eles falarem esse tipo de coisa, né? Que os pilotos não conseguiam descrever aquilo. Certo. Aí fica difícil, Fala, né? Grego. Talvez se fosse parecido, talvez um dirigível, leva lá, mas com gás, alguma coisa, hélio ou hidrogênio. Hidrogênio nem usam mais porque é inflamável, né? Sim. Mas não se sabe mais o que é, né? Aí fica complicado. Bom, fala você, Riba Menezes. Então, Rony, eu não acompanhei muito isso, não. Eu tenho acompanhado mais as suas falas aí, tenho acompanhado o seu canal para saber do que se trata, mas uma coisa me chamou a atenção. Eu li assim rapidamente que houve não sei se foi num trem que descarregou lá, e que um produto nocivo num estado lá dos Estados Unidos causou lá um dano tão perturbador lá que eles desvirtuaram esse assunto levando para o lado OVNI, ou seja, eles, para abafar um caso, eles botaram um caso assim, que impactasse a população. Mas também o que me chamou a atenção é o seguinte, ao mesmo tempo que eles falaram que o assunto foi desvirtuado, você pode observar que o Canadá se pronunciou na mesma época falando de OVNI, o Uruguai também se pronunciou falando que houve caso lá. Eu não lembro também se foi a China que se pronunciou. Então, quando eu vi que esses 3 países se pronunciaram falando que nesse mesmo período houve casos de OVNIs, acho que o Canadá houve um caso que abateu também, aí eu já passei a acreditar mais nesse lado aí, que realmente houve alguma coisa estranha ali. Então, eu queria saber de você, Rony, que está acompanhando isso mais direto, aí, mais próximo, você acha que esse produto nocivo, acho que é um trem, se eu estiver falando errado, você me corrige, que descarregou lá causando um dano nocivo, você acha que houve realmente isso para abafar ou você acredita que realmente eles conseguiram abater alguma coisa? Eu acho que pode ter algo a ver, porque assim, não aconteceu só isso, aconteceram uma série de eventos, né? Outros eventos, caiu lá na França um super meteoro lá, várias coisas foram acontecendo ao mesmo tempo, mas assim, esse assunto tomou uma proporção tão grande dos OVNIs, a mídia só falava isso o tempo todo, então qualquer coisa que acontecesse, nada ia conseguir tirar a atenção desse caso aí, né? Então assim, eu continuo achando que foi de fato algo estranho, né, que aconteceu, porque se fosse algo simples, eles certamente liberariam as imagens de pronto. Olha, aqui era um balão, toma aqui a imagem. E nem eles, nas conferências de imprensa, conseguiam descrever o que era, né? Então, assim, eu acho que de fato era algo... Pode ser que desses 3 casos, 2 sejam uma explicação trivial, uma explicação básica, mas esse octógono, que principalmente era algo bem estranho, e que a gente não tem imagem, não tem nada, a gente fica aqui especulando, porque de fato, e o que você falou é correto, né? Teve um caso no Uruguai, a Força Aérea Uruguaia, no mesmo período, no mesmo fim de semana, emitiu um comunicado falando que em uma determinada região eles estavam monitorando casos de OVNIs, depois não falaram mais nada, e na China, a China informou que mandou uma mensagem por SMS para todos os pescadores, falando que um OVNI tinha sido abatido, e que se os pescadores, por acaso, encontrassem esse objeto, para comunicar imediatamente às autoridades, e depois também não se falou nada. Então, uma série de coisas estranhas que foram acontecendo no mesmo fim de semana, que a gente fica sem saber, de fato,
o que aconteceu. O Paulo Henrique, aqui também, que está no nosso chat aqui do programa, ele comenta que, ele lembra, né, que um dos pilotos, né, ele chega a errar o alvo, né? Ou seja, tanta tecnologia, o cara erra o alvo, gasto com combustível lá em cima, né? Os caras não desciam para abastecer, né? Eles abasteciam no ar. Por que eles abasteciam no ar? Era necessário? Se fosse balão, não precisava, né? Não precisava nem também usar esses tipos de mísseis. E ainda o cara erra, né? Será que mandaram o estagiário lá para cima, Rony? E ainda mais num objeto que não tem manobrabilidade, né? Você errar né? um tiro de míssil num caça, que é algo que está em movimento e que tem sistemas de defesa para poder confundir ali o sistema do míssil, que é guiado por calor, a gente entende. Agora, um objeto que está parado no ar, e cada míssil é $500 mil, então só o míssil. Porra, cara, você é doido. Então, assim, cada objeto abatido foram $milhões, é o que você falou. Eles observaram esses objetos por dias, né? Não foi ali, detectamos e já foi abater. Eles ficaram observando dias esse objeto. A gente nem sabe de onde esse objeto saiu, então pode ser que seja do espaço, da água. E um ponto interessante é que esses objetos sempre foram vistos em cima de água. Então o último foi no Lago Huron, no Canadá. Os outros, ele atravessou toda a região dos Grandes Lagos ali no Canadá. Os outros estavam acima do mar. Então sempre é interessante notar essa... E a gente sabe que esse fenômeno lá nos Estados Unidos e também no Brasil, em outros lugares, ele está muito ligado às águas. E esses OVNIs estavam sempre perto de corpos d'água, o que é um ponto interessante. E o que você falou está correto. Assim, é difícil acreditar que os caras vão errar um míssil em algo que está ali ao sabor do vento, né? Num movimento ali, basicamente, bem simples, um alvo bem simples de ser abatido. E $500 mil, e mais o avião-tanque, mais todo o aparato. Então, cada OVNI desse, $milhões aí. Que foram desperdiçados. Chega a ter alguma informação... Peraí, Riba, só para concluir esse assunto, chega a ter alguma informação se esses objetos, algum, né, seja a informação do Pentágono ou informação do próprio Senado, né, que acho que estava envolvido nessa parada aí, se esses objetos eles chegaram a desviar ou até mesmo contra-atacaram? Não, esses objetos eles estavam, segundo eles, indo de acordo com o vento, embora alguns analistas checaram os ventos. Em um desses objetos eles checaram a direção do vento e chegaram à conclusão que era impossível, acho que foi o primeiro objeto, impossível esse objeto estar indo na direção do vento, está sendo levado pelo vento sem manobrar. Então mais uma coisa estranha que eu lembrei agora que adiciona aí. Mas não, eles não estavam manobrando. Os objetos, segundo eles, estavam indo de acordo com o vento, se sustentando lá em cima com algum tipo de propulsão, seja um gás ou seja um tipo de propulsão desconhecida. Entendi. Bom, fala, Riba. O que me deixa mais triste nessa história toda, por mais que venha senadores em frente à televisão, apareça um comunicado lá do presidente dos Estados Unidos, de um ministro, no final termina sempre igual, cara. No final termina abafado, no final não tem conclusão de nada, eles falam que caíram no lago, caíram no território militar. Resumindo, cara, no final isso não dá em nada. Já vi essa história acontecer, o Rony é testemunha do que eu tô falando. Isso que é triste, cara. Isso cansa, sabe? Até quando? Eis a questão.